pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui, eu convidei um paciente muito querido, convidei o Tassiano para vir aqui conversar comigo hoje e contar para vocês um pouquinho da experiência dele fazendo um Panchakarma, né? Então foi um dos pacientes com os quais a gente teve um resultado excelente com o Panchakarma e a gente queria então nessa conversa desmistificar um pouco a respeito das dificuldades, de tudo que a gente ouve bastante falar por aí a respeito do processo de Panchakarma. Antes, falar um pouquinho do que é o Panchakarma, né? Panchakarma é o processo de desintoxicação mais profundo que o Ayurveda pode promover aqui no Ocidente. Então são processos, Pancha significa 5, Karma significa ação, então são 5 ações de purificação profunda, onde a gente atua no nível dos tecidos para desintoxicar do que nós chamamos de ama e de doshas mórbidos, que são doshas adoecidos, aquelas bioenergias que a gente já conversou várias vezes aqui no canal, falando a respeito de o que elas significam e tudo mais. Então eu vou deixar o Tassi falar um pouquinho a respeito de como foi esse encontro dele com a Ayurveda, tudo o que ele sentiu e viu, e por que você veio, por que você escolheu o Ayurveda, né? Então, a Grazi foi um achado assim, nesse caminho, que me mostrou o Panchakarma, porque até então o que eu conheci do Ayurveda era muito mais básico, talvez, ou mais simplório, assim. Eu conheci o Ayurveda através... Eu tive blefarite, que blefarite é uma secura do olho, e antes disso eu sou uma pessoa que sempre teve rinite, asma, mas enfim, todo o caminho alérgico acabou culminou na blefarite, né? E indo através da alopatia em médicos, chegou num tratamento que eu ficava só voltando sempre a mesma pomada, ao mesmo corticoide. E sendo uma pessoa alérgica, eu já tinha usado muito corticoide, tentei buscar um tratamento mais saudável, natural, enfim. E acabei achando o Ayurveda na internet, num blog de uma menina que tinha viajado para a Índia e tal. E lá tinha o tratamento, uma pessoa próxima a ela tinha tido esse mesmo caso que eu, blefarite. Uhum. E ele tinha se tratado na Índia com Ayurveda, que eram aquelas pocinhas de ghee e tal. Letra baixa. Isso. E, enfim, aí eu acabei buscando alguém para fazer isso, conheci a Ayurveda, vi os resultados da Ayurveda. E aí, com você, a gente se encontrou, né? Uhum. Meio que por acaso, aí, as costuras do destino, a gente acabou se encontrando. E começamos a fazer uns tratamentos antes do Panchakarma, a gente fez outras coisas, né? A gente não foi direto do Panchakarma. Não, sempre que você vai aplicar um Panchakarma, você precisa antes fazer uma preparação, né? Então, isso a gente chama de Purva Karma, que é como se fosse o pré-operatório, né? Então, você precisa preparar esse paciente, reconhecer nele se ele tem força para passar pelo processo, melhorar as condições digestivas do paciente para que ele possa realmente digerir a terapia, né? Porque assim como ela é muito profunda para tratamento, para curar, ela também é muito profunda para fazer algum dano, né? Então toda uma preparação importante, né? E a gente acho que passou por isso, a gente passou por isso por algum tempo antes, né? E aí, enfim, a gente começou a fazer todo esse tratamento e a Ayurveda foi um divisor de águas, assim, você sabe, e contando para eles, assim, eu acho que, claro, é um processo que acho que você vai explicar, não sei, do decorrer aí, do como é e tal, mas é um processo que demanda tempo, demanda uma estrutura emocional, ou não emocional, mas você se organizar para fazer aquilo, você se doar para fazer aquilo, acho melhor do que... eu acho que também é uma estrutura emocional no sentido assim de que você esteja disposto, né? A disposição para entrar no processo, tem que estar ali querendo aquilo, né? E eu tinha um motivo muito forte, que além da blefarite que já estava ok, eu tinha asma, tinha rinite que estavam voltando e tal, e eu acho que eu lembro que na época foi a asma que me levou também, né? Chega, preciso de algo com mais intensidade, né? Eu lembro que você foi um paciente assim porque o que acontece num primeiro momento, quando a gente apresenta o processo para o paciente, às vezes alguns pacientes eles passam por um período assim de compreensão daquilo, né? Então, poxa, porque são
procedimentos bastante diferentes do que a gente está acostumado Sim. no dia a dia, né? Eu vou provocar, de repente, um vômito na pessoa, vou provocar diarreia na pessoa, vou fazer enema na pessoa. Então, isso dá um certo espanto no momento. Mas eu lembro que contigo não foi um espanto tão grande, né? Porque, como é que foi isso, assim? Você me passou uma segurança muito grande, assim, tipo, não, vamos lá, vamos fazer. Eu acho que também tem a tua segurança, né? Eu senti segurança em você com o meu diagnóstico. Com o meu diagnóstico, tá certo? Tá, né? Tá. E eu acho que sentir segurança na pessoa com que você tá ali se entregando, que é uma entrega, né? Você Sim, se entrega para um processo. Uhum. É super importante. E assim, eu tava num ponto que ou eu continuava tomando antialérgico e passava o tempo todo com alergia, ou eu buscava uma solução. Sim. E a solução para mim naquele momento não era mais uma solução alopática. Eu já tinha passado por tudo. E eu também já vinha de um caminho de alimentação crudívora, de alimentação vegetariana, então tinha ali um processo de conhecimento também da alimentação. Né? E a Ayurveda tem muito isso, todos esses processos e a alimentação como base ali, né? Sim, sempre, né? Não tem, eu sempre falo para os pacientes assim, não tem Ayurveda sem nutrição. Sem alimentação, não existe, né? O que é muito diferente de ficar servindo receitas, né? Sim. Não é nesse escopo que a gente trabalha, pelo menos não aqui na clínica. Né? A gente trabalha com essa nutrição voltada realmente para a melhora da fisiologia, para a melhora do metabolismo, para a recuperação da saúde, né? Então é uma nutrição terapêutica que a gente faz aqui, né? E pro Panchakarma é essencial, não tem como, né? E aí eu acho que tudo isso, esse conhecimento também me deixou tranquilo para fazer. Sim. E é aquela coisa, assim, quando você decide, você vai, né, de cabeça. Eu acho que eu tava pronto, acho que, sei lá, espiritualmente, tava pronto ali para fazer. Não que necessite estar pronto espiritualmente, mas eu tava querendo buscar uma alimentação melhor com um processo que ia melhorar minha saúde. Sim. E como foi, assim, porque o processo ele exige mudanças, né? Por um período de tempo ali você passa e você tem que adaptar. Não que seja impossível, porque já tive pacientes de inúmeros setores que vieram, pessoas que trabalham no mercado, pessoas que são autônomas, enfim, Sim. todo mundo consegue fazer. Já tive pacientes de todos os tipos, mas é uma questão de organização, assim. Foi muito difícil para você isso? No início, assim, eu já me alimentava na Ayurveda, né? Sim. Então, eu já tinha um certo conhecimento, assim, mas acho que é totalmente diferente, né? Falar de Panchakarma e falar de alimentação diária. Sim, total. Muito diferente. Mas eu sempre cozinhei, então isso já me dava segurança. Eu conseguiria fazer a minha comida ali. E acho que assim, e aquela coisa, mesmo quem não cozinha consegue fazer, porque é uma questão de organização. As coisas tá tudo explicado ali, você faz e não tem erro. A única coisa é que você tem que se organizar, porque você tem horário para acordar, você tem tipo de comida que você pode comer, você não pode passar fome. E são coisas simples, né? Não são são grandes simples. receitas cheias de detalhes, né? São coisas muito simples para fazer durante o processo, né? E assim, o momento dos procedimentos, né? Porque só explicando para vocês um pouco então, Pancha significa 5, Karma, ação. Então são 5 ações de purificação profunda, né? A primeira delas, que vai eliminar do corpo aquilo que a gente chama de kapha mórbido, ou seja, são aquelas toxinas mais pesadas, né? Que geram bloqueios, que geram lentidão, que geram, enfim, peso, construção em excesso de tecidos, né? Para isso a gente aplica o Vamana. O Vamana é o que a gente chama de vômito terapêutico, né? Então acho que a gente podia falar de um em um como foi o processo. Só, quando você me contou todos os processos, na verdade eu também já sabia, porque a gente teve uma outra pessoa que estava passando pelo processo e tal. E como o Pita, ele tinha lido bastante. E tinha já pesquisado e tal. Então assim, já sabia que tinha vômito, já sabia que tinha diarreia, já sabia que tinha outros processos aí no meio. Mas nada que fisiologicamente a gente não faça. Sim. Uhum. Então, isso não me assustava. Não é abrir com um bisturi, né? É uma coisa que você se entrega para uma alimentação, para um processo, e você vai lá e efetua o processo com o teu acompanhamento, né, na clínica. Mas falando do susto, o que mais me assustava era o vômito. Era o que tu mais tinha receio. Mas não é pelo vômito em si. Pela quantidade de água.
Esses detalhes você não precisa contar, porque a pessoa não precisa saber agora disso. A gente toma um chá maravilhoso. Né? Que durante o processo a gente faz toda uma preparação, a pessoa e leva esses... É uma preparação que leva ao ponto culminante, onde os doshas mórbidos que são descolados no corpo ao longo desse período, eles são trazidos para o sistema digestivo, né? E no caso do kapha, trazido aqui para o estômago, e a gente provoca um vômito disso, né? E daí o que acontece é que tem que beber bastante chá para poder limpar o estômago. Então bebe chá, limpa o estômago, bebe chá, limpa o estômago, né? E quando a gente fala, assim, parece assustador, né? Mas ali no momento Não, vai, tranquilo. né? Porque não é uma coisa... É aquela coisa, você bebe. Tem alguém te dando ali, você bebe, né? Porque não você é aquela tá coisa de entregue passar nesse mal, processo, você não passa mal, né? Você vomita um vômito controlado e provocado ali. E é um momento bonito, assim, embora possa não parecer, mas é um momento bem interessante, né? É muito interessante, eu acho que é um momento, assim, primeiro de autoconhecimento, né? De aonde estão as nossas travas, de o quanto a gente tem um controle, quer controlar tudo, né? Quanto é difícil a gente pensar na hipótese, nossa, eu vou vomitar na frente de uma pessoa, isso traz um conhecimento muito grande, assim. E o tipo de toxina que isso desaloja, né? Porque são toxinas antigas, são toxinas... Lembra que eu senti o gosto do remédio que eu tomava quando era criança, sempre tive bronquite, essas coisas, de asma, e eu lembro, senti o gosto do remédio que eu tomava quando criança. Eu tenho vários episódios de pacientes que contam, assim, de sentirem efeitos de coisas de anos atrás, né? Inclusive, em um dos clássicos do Ayurveda, está lá escrito que Ovamana é capaz de desalojar impressões de outras vidas, né? Para ver o nível de profundidade que isso vai, né, no processo da pessoa. É lógico que depende de cada um, depende do momento da pessoa, do que está fazendo, né? Mas foi um processo bem bonito. E aí, então, depois que você elimina através do vômito, a gente faz todo um período de descanso ali e tal. E o próximo passo é eliminar o segundo dosha mais denso, que é o dosha pitta, né? Então, esse dosha mórbido que está no corpo, ele é também eliminado através das vias naturais de saída de dejetos do corpo. Então, a via de saída do pitta mórbido é através da diarreia, né? Então, você, no processo todo, você vai carreando essas toxinas pitas para o intestino delgado e a partir dali você provoca uma diarreia, né? Como foi isso? Maravilhosa. Acho que já tinha comentado, né? Que a diarreia tinha sido a mais... que eu mais gostei, assim, do processo. E... Isso. E aí foi um processo bacana, porque é um processo que você faz em casa, né? Sim. Com acompanhamento, tudo, mas em casa. E acho... foi interessante. Foi bem interessante. Nesse processo, no Vamana, você elimina tanto essas coisas esses elementos que eu já falei antes, e também emoções do tipo água, né? Então, que emoções são essas? Mágoa, tristeza, melancolia, depressão, tudo isso vai saindo nesse processo. Já o Virete, né, ele vai liberar emoções mais pitas, né? Então aí você tem uma liberação de raiva, de rancor, de inapropriação, de inadequação, de controle, né? Vai tudo. Então você começa a eliminar essas coisas através da eliminação dessa acidez em excesso que o Pitta provoca. Então esse é o processo de eliminação do Pitta mórbido que a gente fala. E eu lembro que acho que pra mim foi até tranquilo esse. Uhum. Né? Foi. A gente não foi um processo tranquilo, assim, tudo que a gente conversou tem processos mais densos, assim, né? Mas foi gostoso, é engraçado, né? Dá uma liberação, né? Tira aquela tensão do corpo. E o final do processo, assim, foi fluido. Eu sempre te falo da presença de você ir ao banheiro e soltar coisas que foi. E é bom demais, né? Quando você começa, né? sai daqui, vai embora. É bem maluco falar isso, mas é gostoso. Parece... a gente resolveu fazer esse vídeo justamente por causa disso, né? Para desmistificar um pouco e para as pessoas entenderem que é um processo fisiológico. O Ayurveda, ele trabalha em cima do processo fisiológico, né? Não é nada... A gente não provoca nada que saia da natureza do corpo humano,
né? Então precisa apresentar isso dessa forma, porque eu sempre brinco com os meus alunos, né? Pessoa que trabalha com Ayurveda fala de cocô, de xixi o tempo inteiro na mesa do almoço, porque é fisiologia, faz parte da gente. É a mesma coisa que falar do ar que eu respiro, da comida que eu como. Né? É natural, né? É a natureza. Né? E aí depois, então, a gente tem o processo de eliminação do vata mórbido. Né? Então, o vata mórbido ele é eliminado através de enemas. Então, aí são feitas o que aqui no Ocidente a gente chama de lavagem intestinal, né? No Ayurveda a gente chama de basti. São procedimentos muito cuidadosos, são procedimentos muito suaves que são feitos, né? E se fosse possível eleger um dos procedimentos mais importantes do Panchakarma seria esse, né? Que é uma sequência de enemas que se faz para limpar, então, porque assim, a sede do kapha é lá a sede do desequilíbrio do kapha é lá no estômago, a sede do desequilíbrio do pitta é no intestino delgado e do vata é no intestino grosso. Então a gente faz esses enemas intestinais para poder limpar o intestino, né? Então dentro do processo, você consegue, numa sequência que ela é alternada entre nutrição e limpeza, você consegue levar a pessoa à eliminação desse vata, que é uma energia muito mais sutil do que pitta e kapha, né? Sim. E aí você começa a trabalhar então os processos mais sutis, né? Processos mais mentais, os processos emocionais, ligados a medo, ansiedade, enfim, os processos do sistema nervoso também, né? Então as pessoas, hoje em dia a gente tem muita gente sofrendo de doenças crônicas, do sistema nervoso. Então esse momento é um momento muito delicado e muito especial do processo. E é gostoso, é um momento gostoso. A gente esqueceu de falar que nesse meio tempo tem massagens, né? Sim, que são deliciosas. Massagens com óleo, enfim. E sauna, e você vai... muito... Todo o processo é muito cuidadoso, né? Todo o processo é muito controlado, muito cuidadoso. Você vai sendo nutrido o tempo inteiro de coisas adequadas para aquele momento. E é um processo muito presente, né? Sim. Eu acho que hoje em dia a gente não está tão presente assim, nem com a alimentação da gente, nem com a gente mesmo, com o corpo. E a gente tem um reconectar com o corpo super interessante, né? Eu acho, é uma imersão, né? É uma imersão em você mesmo, assim. Porque você não tem como, você tem que se olhar, né? É um momento que você precisa se olhar e aí a coisa começa a acontecer, né? Aí, feito isso, então a gente parte para o processo que a gente chama de náuseas, que é eliminar esses doshas mórbidos, vata, pitta e kapha, da clavícula para cima. Então a gente coloca alguns óleos e substâncias via narina, né? E aí a pessoa tem eliminações desse muco todo, da face, das vias aéreas, pulmão, inclusive. É uma delícia. Que é uma limpeza, assim, né? Clareia tudo, assim, porque o processo do Panchakarma, ele não é apenas para limpar o corpo físico. Ele também traz uma clareza mental, ele muda o teu jeito de ver o mundo, assim, em muitos aspectos. Nossa, né? Mudou minha rotina inteira, né? Você sabe, eu sou designer, antes eu dormia super tarde, eu fiz num momento que eu estava casado, então era uma outra rotina total, sim, né? Sim. E isso altera todo o processo, assim, entre você... Eu acabei dormindo mais cedo, acordando mais cedo, e não acordando porque eu tinha que acordar. Chegou num momento que até hoje eu tô assim, é que teu corpo desperta tal hora e você sabe que aquela hora é o horário que você teoricamente tem que acordar. O corpo tá dizendo pra você acordar ali, né? E aí vem as eliminações, tudo ok, né? E aí tem um quinto processo, falei pra vocês que eram 5, né? Então aí nós temos o Rakta Moksha, que é a eliminação do sangue mórbido, né? Então você faz uma medicação com alho. O Rakta Moksha, ele geralmente, a não ser que tenha uma indicação muito específica para isso, como alergias de pele, algumas questões bem complexas de fígado e tudo mais, ele é utilizado nesses casos, ou então quando você chega ao final do processo dos outros 4 karmas, e você percebe que realmente ainda restam coisas, é preciso ainda mais um pouco de força na limpeza, aí você faz o Rakta Moksha, que é a eliminação do sangue mórbido, né? Do sangue que está poluído pelos doshas.
Então você prepara a pessoa novamente, a gente também, né, entre cada uma desses procedimentos existe um momento em que você é preparado, né, onde você bebe uma substância oleosa para poder essa substância penetrar nos seus tecidos e liberar essas toxinas que estão arraigadas no nível celular, né? Então, a partir do momento que você chega no final dos 4 processos e você percebe que não, é bom fazer, então você parte pro Rakta Moksha, né? E aí, finaliza isso aqui? Não. E aí talvez venha a parte mais importante do Panchakarma, ao meu ver, né? É óbvio que esses procedimentos são importantíssimos, mas ao meu ver a parte mais importante do Panchakarma é o Rasayana, né? Que é a parte onde você nutre esta pessoa depois de acordo com aquilo que ela precisa e de acordo com aquilo que ela tem capacidade para digerir, né, naquele momento. Então você promove novamente a digestão, você faz todo um processo de promover os fogos, promover tudo de novo e nutre essa pessoa. Rasayana é muitas vezes traduzido como ciência do rejuvenescimento, né? Porque isso é a falta de uma palavra melhor, né? Porque o termo Rasayana significa você alimentar o rasa. Rasa é o nosso plasma, a parte nutriente do nosso sangue que vai dar nutrição à formação de todos os outros tecidos. Então, depois de um Panchakarma, você precisa começar a nutrir essa pessoa aqui na base, né? E essa base, então, vai dar sequência à formação dos outros 7 tecidos de uma maneira adequada, né? E eu lembro que o teu Rasayana foi bem legal, né? Porque daí começou a cozinhar e aquela coisa toda, né? Foi muito bacana, assim. Foi uma continuação, né? De todo o processo bonito que se começou. Sim. E claro, é a parte mais confortável, né? Claro. É a parte quando você já tá tipo, ufa, é o prêmio, passei por tudo isso. Uhum. Mas é engraçado, é interessante falar que eu acho que as pessoas, pelo menos quando eu paciente conto pra alguém, né, que eu fiz Panchakarma, as pessoas sempre pensam que um detox, porque usam muito essa palavra, né? Essa palavra a primeira coisa que eu falo é, tu fez um detox. Não é bem isso, mas ok. É que você fica sem comer, é que você passa um processo que você não come, que você, é claro, você emagrece, né? Algumas pessoas sabem, tem outras pessoas que não. O corpo depende muito do que aquela pessoa está precisando ali naquele momento, né? Eu emagreci um pouquinho, né? Emagreci um pouco ali. Uhum. Mas enfim, é um processo que você come. Você come bastante. Sim. Você tem comida. Você não vai comer o que você normalmente está comendo diariamente aí, mas você tem comida, você tem possibilidade de comida. Né? E se você tem... se você uma conversa consigo mesmo, você entende o que está ali, os alimentos que estão ali selecionados para você comer, você consegue entender ali que o processo tem que ser simples e gostoso, né? E às vezes não precisa nem ser gostoso, mas tem que ser alimentado daquilo, tem que ser funcional. Nesse momento a alimentação é funcional, né? Usam tanto essa palavra de nutrição funcional, ali durante o Panchakarma ela cumpre uma função mesmo. De alimentar né? E todo o processo. E medicar, né? Você está medicando pela alimentação e tudo mais, né? Mas sabe que eu acho muito importante acho importante e interessante essa questão da nutrição, porque eu atendo muita gente aqui, né? Então, esse é um lugar onde as pessoas realmente têm uma resistência grande. Mas quando elas entram e compram a ideia de você mexer na sua alimentação e se observar mexendo nessa alimentação, a gente descobre coisas sobre a gente mesmo que nem imaginava. Né? A dificuldade que a gente tem porque de repente eu tô aqui trabalhando no computador, eu tô com um negocinho aqui comendo. Por que eu tô fazendo isso? Né? Aquela coisa de, eu vou lá comer, não posso comer. Então você se olha nesse momento e vê... Onde é que está isso? Onde é que está essa dificuldade, né? E acho bem, bem interessante, assim. Porque às vezes a gente come que nem você falou, come belisca ali, né? Você nem pensa no que você está comendo, você não pensa na força que aquele alimento vai te dar. Não, a gente sempre, uma coisa que eu gosto, que impacta as pessoas, assim, é que em sânscrito, esse corpo físico, ele se chama Annamaya Kosha. Né? Então, o que é Ana em sânscrito? Ana é alimento. Então, esse é um corpo de alimento.
Aí eu brinco na sala de aula, né? Se você se alimenta de salgadinho, você tem um corpo de salgadinho. Né? E aí, e se você elimina salgadinho e você faz todo, né, todo. Que força, que imunidade que tem um corpo de bromato, de um monte de farinha, né, de gente? farinha, se você pensar a quantidade de farinha que as pessoas comem. Aí as pessoas estão doentes, muito doentes, cada vez mais, né? Aí não foi Panchakarma, mas a Ayurveda te mostra muito que os teus alimentos são, obviamente, aquilo que vem da terra, né? E eu hoje vou no mercado para mim, mercado é para comprar produto de limpeza. Sim. E olha lá ainda. Exato. O ideal é assim, né? Vai ali na feira, na agricultura familiar, né? Inclusive aí entrando um aspecto político de você se alimentar positivamente, Sim. né? Você vai lá e compra daquela família que está plantando, né? É uma energia que você traz no processo também. Você muda a energia do alimento, né? O alimento é muito essa coisa da energia. E aí também. quando você começa a perceber, daí depois do Panchakarma, você começa a perceber essas diferenças de alimento no teu corpo, né? Total, a percepção, né? Porque até então você não tem percepção. Tipo, eu não tinha percepção nenhuma de uma cenoura orgânica, uma cenoura natural, tudo igual. Não é. O teu organismo digere diferente, o sabor é diferente. Os químicos, né? Você coloca os químicos na boca, você sente, nossa... Você não consegue. Não consegue. Fritura é difícil de você comer, pelo sabor, eu acho, queimado, sei lá o que é. Porque você assim, entende também, né? Quando você limpa o corpo, né? Esse corpo ele é repleto de consciência. Né? Só que ao longo do tempo a gente vai embotando essa consciência, assim como a nossa mente fica embotada, o nosso corpo, a nossa inteligência celular fica embotada. E aí você não sente mais o gosto, você já não tem... tem um negócio na Ayurveda que é muito interessante, que a doença ela se classifica em 5 estágios. Né? Então, assim, enquanto você está vivendo o início da doença ali no primeiro estágio, o teu corpo tem inteligência. No segundo estágio, ele ainda tem inteligência. Então, ele diz, não, eu não vou tomar. Hoje eu peguei um frio lá, com vontade de comer uma coisinha quente, né? Quando você parte para o terceiro estágio da doença, que ainda você não identifica doença exatamente no corpo, não tem nome disso, não tá. O teu corpo perdeu a inteligência, né? E aí ele vai querer aquilo que te agrava. Então você tá lá gelado, tremendo e de repente você quer tomar alguma coisa gelada porque você viciou, você entrou no vício, né? E aí esse vício de tudo que a gente... Mas isso pode ser um outro vídeo, sim, né? Que a gente pode colocar. E como é que foi o resultado para você disso? O Panchakarma, o que trouxe para você? Além de me reconectar com o alimento, eu acho que isso não foi o mais importante, mas é o que me mantém hoje. Talvez seja o mais importante. Talvez seja. Né? Porque... mas no momento que foi mais importante... Não era a tua busca. Não era a minha busca. O resultado foi super positivo com a rinite. Né? Faz quanto tempo que a gente fez Panchakarma? Eu não lembro, faz uns 3 anos. 3 anos, eu acho. 3 anos e pouco, né? Desde então, acho que faz mais. Desde então, eu não tenho mais nenhuma crise de rinite. Eu não podia pegar chuva, não podia pegar excesso de sol, excesso de frio. E eu venho de uma região, a gente vem de uma região que é fria, né? Que é úmida. E hoje eu não tenho mais rinite. E asma não existe mais. Blefarite também não. Acho que ganhei uma consciência corporal e uma consciência de saúde também grande. Né? Independente de... Obviamente você vai ter momentos que você vai estar mais saudável, momentos que você vai estar enfiando o pé na jaca. Mas você tem a consciência daquilo. Você sabe o teu caminho de volta. E você sabe o que fazer no dia seguinte, No dia seguinte, Porque no dia seguinte você acorda lá, poxa, sentindo o resultado do que Sim. você fez ontem, né? Tipo eu vi o que você fez ontem à noite, né? É. E aí você sabe o que fazer, você tem recurso, né? E você aprende. Se você não incomoda a terapeuta, porque você aprende. Embora você possa incomodar, porque ela ama. Não tem problema. Eu falo isso porque às vezes eu tô em casa e falo assim, Grazi, eu comprei não sei o que, posso comer isso? Mas é um conhecimento bem... Bom, tanto que eu vendo a Ayurveda pra todo mundo, né? Eu falo pra todos meus amigos, enfim, pessoas que eu gosto. Claro, cada um no seu momento, né? Eu acho que é uma coisa muito de entrega. Mas é uma coisa que melhora e que você se reconecta com a natureza e que você tem melhora
efetiva no teu corpo, assim, você percebe a efetividade de você acordar cedo, você ir ao banheiro cedo, você não ter constipação, você não ter nenhum problema de rinite, você não ter problema de nada, entendeu? E você conseguir digerir aquilo. Sim. E saber quando você não digere, que é importante também. E pra gente finalizar então aqui, Tassi, para quem você imagina que seria interessante um Panchakarma? Para que tipo de pessoa? O que você acha, tendo passado pelo processo, tendo enfrentado as coisas que são necessárias e tendo tido os resultados que teve, né? Sim. Quem que você acha que realmente se beneficiaria de um Panchakarma? Olha, eu acho que benefício, acho que qualquer pessoa que queira se reconectar, que queira se desintoxicar, se entender, que fique disposto a isso, eu acho que tem um caminho super válido aí no Panchakarma. Sim. Eu acho que conhecer o Ayurveda e buscar o Panchakarma, tanto que se você tem uma doença específica, como eu, né, tinha blefarite e todas as asma e rinite, que eram super crônicas, e esse foi um dos meus motivos. Claro que respaldado porque eu já conhecia e porque eu estava nessa busca, né, de me entregar para uma coisa mais natural. Então eu acho que essas pessoas que estão dispostas a se encontrar e a buscar uma saúde, e a buscar a saúde dentro de si, entendendo o que é a saúde em si, eu acho que é mega válido. Além de todas as doenças, eu acho que daí você pode, não sei se todo mundo pode fazer o Panchakarma ou não, mas... Não, ele tem várias restrições, assim, né? Então tem pessoas que não podem, tem inúmeras, assim, acho que nem cabe aqui agora, mas você tem razão, assim, porque ele não é só feito para a cura de doenças, sabe? Ele é um processo de rejuvenescimento incrível, assim. Verdade, eu esqueci de contar. A Grazi me pediu do final do Panchakarma quais foram as melhoras. Teve uma surpresa, assim, porque eu sempre tive a barba ruiva. É verdade. Pareceu grávido, né? Tipo, fiz Panchakarma, pareci grávida. Mas você sabe que esse é um processo interessantíssimo, porque para recuperação de fertilidade, ele é incrível, assim, é um negócio meio louco, assim. Olha só. É muito especial, bastante. Ó, fica a dica aí. Eu sempre tive barba ruiva. E chegou num ponto em que comecei a ficar calvo e perder cabelo e a minha barba automaticamente foi, não sei se tem relação, mas ela começou a ficar preta, ficar a cor do meu pelo normal. Você estava com o vata muito alto, então os pelos vata eles vão se tornando mais escuros mesmo. Né? E aí no final do Panchakarma, isso é uma coisa que nem eu percebi, né? A gente foi passou um tempo ali, sei lá quanto tempo depois do Panchakarma, acho que 1 mês, 2 meses depois. Eu olhei pra minha barba e a barba primeiro que tava super mais cheia e ruiva. Ruiva, barbarossa. Mas super ruiva. Tanto que as pessoas chegavam pra mim e perguntavam, você pintou a barba? Tipo, você pintou a barba? Sério? Um monte de gente. Falando, não, fiz Panchakarma. E muda a cor do cabelo, tô querendo. Não, na verdade, assim, ele recupera a saúde, né? E cresceu um monte de cabelo também. Sim. Então, é isso, assim, o Panchakarma, ele rejuvenesce tecidos, né? Enfim, cabelo é um resultado do metabolismo do osso, pela visão do Ayurveda. Então, são coisas bem assim, aleatórias, parecem pra gente, mas que na realidade são muito lógicas e óbvias quando a gente estuda, né? A anatomia, a fisiologia. Então, isso acontece, assim, a tua pele muda. Nossa! Muda muita coisa, né? O teu processo digestório muda. Olheiras, não tinha olheiras. Muito legal. Uma maquiagem definitiva. Legal, Tassi. Te agradeço por ter aceitado o convite de vir aqui conversar com a gente. Né? Acho que é importante a gente falar de Ayurveda assim, dessa forma, né? E mostrar o que realmente ela é capaz de fazer. Muito obrigada. Obrigado, eu agradeço a Grazi por todo essa ajuda que teve no processo e indico para todo mundo. Acho que a Ayurveda e a Grazi são achados assim que estão disponíveis para a gente aí, a gente tem que absorver isso e aproveitar. Obrigado, Grazi. Eu que agradeço, querido.